Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã. E, para começar o capítulo, vou logo dizendo que, esse capítulo foi muito absurdo, confirmou algumas coisas, por exemplo, os anciões não são imortais, longe disso. Mostrou que o Imu possui controle sobre todos eles. E acho que o principal é, todos os poderes dos anciões não são deles. Acredito que o método de comunicação, de teletransporte e mesmo as formas de Zoans, tudo isso vem do Imu que de alguma forma consegue conceder esses poderes. Agora como isso é feito, temos que esperar para ver. Outra coisa, agora tô curioso para saber quem será o novo líder dos Cavaleiros Sagrados. E outra, também temos a confirmação que nenhum dos anciões estiveram vivos durante a Guerra do Século Perdido. Sem falar no Saturno indo contra as ordens de Imu. Que historinha mal contada, né? E falando de historinha mal contada, que vem a capa, continuando com o Yamato, porém, não aconteceu o que eu esperava. O caso do sequestrador não deu em nada. Yamato, depois de salvar a moça, foi para na reconstrução do antigo castelo do Oden e acabou desbloqueando uma missão secundária. O chefe dos carpinteiros sumiu. Espero que seja uma boa missão. Dito isso, e com isso, entro no capítulo e de cara, temos o Rob Lute, Kaku e o Pombo embarcando no navio deles. Os agentes rapidamente percebem que a Stussy não está em lugar nenhum e o Lute simplesmente diz que eliminou a Stussy. Aí fica a dúvida, ele está ajudando o Kaku? Ou de fato ele passou a Stussy, ou ele está só mentindo porque envelheceu e ficou com o coração mole. Bem, se a Stussy não voltar a aparecer, já sabe, né? É One Piece. Bom, pulando para outro navio, agora com o Saturno. E de cara já quero adiantar, vi uma e outra pessoa comentando sobre como o Imu foi precipitado. Mas tipo assim, tem que pensar que não foi só Egghead. Esse incidente, foi só a desculpa final. Saturno vem fazendo merda desde God Valley. O cara era a autoridade máxima naquele evento e no final perderam a fruta do dragão, 2 dos escravos conseguiram frutas e eventualmente se tornaram fundadores do exército revolucionário que até hoje é um problema. Sem falar da crise de comida da Terra Sagrada. Por muitos anos o Saturno vem se envolvendo em situações que ele sai sempre perdendo. Egghead foi só o limite da paciência do Imu explodindo. Sem falar que, Saturno enfrentou a parte do bando mais fraca e não feriu ninguém. A existência do Saturno estava enfraquecendo demais os anciões. Então assim, o Saturno não poderia continuar fazendo parte disso. Enfim, voltando, Saturno, que não sabia que estavam fazendo a caveira dele, fez uma reunião só com os vice-almirantes. Onde comenta que a missão foi um sucesso, já que conseguiram preservar o Punk Records, a Power Plant e a York e com isso, a Mãe das Chamas pode ser feita. Dito isso, e só para deixar claro, a Power Plant é extremamente necessário para produzir a Mãe das Chamas. A York sabe fazer e o Punk Records é um banco de dados de armazenamento infinito. A principal função do Punk Records é armazenar conhecimento. É uma biblioteca digital gigante. Bom, voltando para a reunião, Saturno começou muito positivo, até parece que estava sentindo a merda vindo. Mas, não dá para ignorar as merdas. Aí os vice-almirantes, após pedir desculpas, se puseram em serviço para fazer a dura missão de perseguir o Luffy até o Baf. Tipo de coisa que você diz que vai fazer, esperando que o outro lado responda, pra que isso? Não precisa, o que esse grupo meia bomba iria arrumar? No primeiro navio que eles atacassem nas águas de Elbaf, a marinha já poderia dar baixa nas carteiras de 9 vice-almirantes e mais uma porrada de marinheiros. A sorte desse pessoal é que Saturno está sendo muito gente fina. Ele liberou todo mundo dessa tentativa de sui coletivo. Até porque, esse pessoal não tem culpa. Se não fosse os anciões e o Kizaru, eles não teriam feito nada e a transmissão nunca teria acontecido. E já falando sobre a transmissão, Saturno fala que a transmissão foi um problema gigante. E para piorar a questão, o gigante que permitiu a transmissão foi o mesmo que salvou os piratas. O que os marinheiros não sabem é que o robô só sobreviveu até os dias atuais, porque o Saturno foi ganancioso. Ele queria usar o robô para pesquisar a tecnologia e usar para criar armas com ela. Mas, tem um problema com isso. O Imu certamente conhecia Emmet, então não seria estranho ele ordenar a destruição. Logo, o Saturno foi contra as ordens do Imu sem consequências. Ou o Imu não sabia que o Emmet é um ser vivo. De qualquer forma, não consigo ver o Imu aceitando uma coisa dessas. E além dessa insubordinação, também nos é revelado a idade do Saturno. Ele possui mais de 200 anos, o que já retira todos os anciões da posição de sobreviventes do século perdido. Isso era meio óbvio depois que eles não reconhecem o robô como comparsa do Joy Boy. E convenientemente, o Imu não revelou isso para os velhos. Mas até aí, quem nunca escondeu segredos de subordinados que não podem se rebelar contra você, certo? E falando em se rebelar, o Doberman do nada, quis confirmar se o que o Vegapunk disse era real ou não. Já que o Saturno afirmou que a transmissão foi a maior falha. Nem sei porque ele tinha dúvidas. Porém, o mais surpreendente é que o Saturno não passou o camarada. O que pra mim, foi paia. Desde quando o Saturno se importa com a vida de seres inferiores?
Achei nada a ver, mas tudo bem. Fazer o quê? E falando sobre pessoas vivas, Edison surge dos mortos, fazendo a máquina de nuvens funcionar e com ela, Edison ergue Punk Records com uma ilha de nuvem. Dito isso, tinha certeza que essa máquina tinha sido quebrada, mas imagino que o Edison deva ter feito o conserto da máquina no período em que se fingiu de morto. E isso para mim, levantou algumas dúvidas. Primeiro, quando foi que esse plano foi criado? Erguer o Punk Records não me parece um plano a ser feito de última hora. E desde quando era possível fazer isso, né? Bom, além do problema em Egghead, na Terra Sagrada, os Tenryubitos estão passando por tempos difíceis. E querendo ou não, isso é consequência de velhos erros do velho babaca. Detalhe para o cozinheiro, claramente alguém que vem passando fome e pior, tomou um tiro sem ter culpa de nada. E dito isso, entramos no início do maior absurdo desse capítulo. A nomeação de um novo deus guerreiro da ciência e defesa, São Garlin. E com isso dito, vi alguns comentários sobre como o Garlin era orgulhoso sobre o seu poder, ou como ele era orgulhoso demais para se submeter a um vínculo com o Imu. Sinceramente, não sei de onde tiraram isso. Orgulho sobre o seu poder. Pessoal, Saturno viveu 200 anos. Garlin pode ter o poder que for, ele não é imortal. E outra, não existe orgulhoso, ele como qualquer Tenryubito, está aí para seguir as ordens de Imu e só. E sobre os outros anciões, a forma que eles reagem é bem normal para mim. Antes do Garlin revelar sua nova nomeação, sem permissão, sua entrada nessa sala é proibida. Mesmo sendo o líder dos Cavaleiros Sagrados, sua função ainda era inferior aos anciões. E até aí nada estranhos. Já sobre a surpresa deles, também achei normal. Imu não tem por que dar explicações a ninguém. Ele decidiu que o Saturno era irrelevante, foi um acúmulo de erros bem grande. E ao decidir expulsar o Saturno, os anciões não têm o que opinar sobre. Isso não é uma democracia, isso é uma monarquia, e o poder absoluto pertence a Imu, o rei do mundo. Dito isso, a probabilidade do Imu possuir um fruto Zoan tipo demônio é gigante. Ou mesmo, ele ser o próprio demônio da fruta. Já pensou no absurdo? Será que o Imu é a serpente que entrega a maçã para Eva? Enfim, voltando, com a apresentação do novo deus guerreiro da ciência e defesa, temos a baixa da carteira assinada do Saturno. E sem aviso prévio, e além das grandes descobertas sobre os poderes do Saturno. Sua alta taxa de regeneração, ao ponto de ser imortal, vida longa, mais de 200 anos sem mudar de aparência, poderes de teletransporte, comunicação via telepatia e poder demoníaco, tudo sendo, por assim dizer, presentes do Imu. O mais importante é, todos os anciões são humanos. Não são satélites como os Vegapunk, não são, até segunda ordem, demônios de nascença e muito menos máquinas. São seres vivos e inclusive, vi uma pessoa comentando como a principal função dos Cavaleiros Sagrados, possivelmente, seja ser um substituto de um ancião. Ou seja, o líder dos Cavaleiros Sagrados é um herdeiro ou peça de reposição. Isso explicaria o porquê os anciões reagiram com tanta hostilidade. Além de invadir sem ser chamado, ele é alguém que pode substituir qualquer um deles. Agora sobre o Saturno, muito provavelmente, o Imu só retirou os seus poderes. E ao fazer isso, o Saturno perdeu seu poder imortal. O velho tem mais de 200 anos, e como já disse o Barba Branca, apesar de tudo, ele ainda é humano. E nenhum humano poderia viver 200 anos de forma natural. Naturalmente falando, o Saturno alcançou o seu limite há muito tempo. Ao perder os poderes do Imu, nada mais normal que o seu corpo se desmanchar ao ponto de sobrar só o esqueleto. E falando do esqueleto, essa é a evidência, somada com o Garlin, que me faz acreditar que todos são humanos. O esqueleto é um esqueleto normal e até onde sabemos, Garlin também é um humano. E outra, o Saturno murmurando Imu para todo mundo ouvir, será que esse pessoal vai ser apagado? Será que os sobreviventes vão ser apagados? É possível, mas imagino que um velho murchando até explodir a ponto de sobrar só um esqueleto, seja mais marcante que esse mesmo velho murmurando Imu. E outra coisa que pensei, o plano do Barba Negra, seja lá qual for, foi de arrasta. Com o Saturno fora, mesmo que não seja de conhecimento público, os lugares que ele pode acessar com isso é limitado. Inclusive, o pessoal que espera o retorno do Doflamingo, pode realmente ter esse sonho realizado. Imagino que Impel Down seja um dos lugares que um falso Saturno pode ter acesso. Bom, com a reposição de um ancião, também temos a reposição das peças do Edison. O Coroa não só sobreviveu como já recuperou o corpo com peças de reposição. E achando pouco, ao se conectar com o Punk Records, descobrimos que todos os Vegapunks estão vivos. Eu realmente acreditava que uma vez que voltassem para o Punk Records, eles voltariam a fazer parte do Vegapunk, como a consciência do cérebro gigante. Na verdade, estava acreditando que no final, além de Lilith e York, só o Vegapunk estaria vivo, sua consciência viveria no cérebro. Mas de alguma forma, está quase todo mundo vivo e consciente, menos o Quasar de merda. Ainda assim, tudo é muito obscuro para mim.
Inclusive, acho que cheguei a comentar como a Ateria poderia ser outro local onde a pesquisa é feita sobre informações do século perdido e talvez isso seja uma confirmação disso. Até porque, eles possuem uma versão da Mãe das Chamas, mas é isso, a loucura acaba com os punks pedindo ajuda de Ateria e os revolucionários entendendo tudo. Inclusive, existe tequila, rum e vodkas Wolf. Desde quando? Abraço e até a próxima.